No coração de uma cidade congelada e irreconhecível, onde toda a infraestrutura colapsou completamente e todos os meios de transporte estão paralisados, chega um relatório urgente: a Terra entrou rapidamente em uma nova era do gelo. Enfrentando frio intenso, um corajoso correspondente luta para transmitir a notícia, com seu microfone congelando cada vez mais a cada segundo que passa. Ele informa ao mundo que as temperaturas globais continuarão a despencar sem perspectiva de melhora. No entanto, ele pede ao público que não perca a esperança. Cerrando o punho, projeta confiança, garantindo que o governo não esqueceu seus cidadãos nestes tempos difíceis e que, enquanto permanecerem unidos, o povo desta nação forte superará essa crise assustadora. Justo quando estava prestes a despejar mais propaganda de unidade para acalmar as massas, um avião completamente congelado fez um pouso forçado no meio da cidade, passando por cima do repórter e de toda a sua equipe. Um homem assistiu à cena final da última transmissão de notícias coberta pela única estação de TV restante no país. Ele assistiu isso em uma tela miseravelmente congelada. Após o avião cair sobre o time da última rede de notícias, a televisão finalmente cortou para estática. Não haveria mais cobertura do que estava acontecendo lá fora. O quarto do protagonista, Anfon, pintava a imagem de alguém que tentou lutar, mas finalmente desistiu. Ele nem sequer se preocupava em limpar a bagunça do que restava de seus suprimentos. A área ao redor da entrada estava cheia de caixas de coisas inúteis e provisões cada vez mais escassas. Do lado de fora, alguém estava batendo com força e chamando seu nome em pânico. Finalmente ouvindo o chamado incessante, Anfon se levantou de seu apartamento imundo e congelado, pegou um taco de metal modificado com alguns pregos, ainda com vestígios de sangue visíveis em sua superfície, e caminhou até a porta. Anfon estava abatido. Vestia a combinação das roupas de inverno mais grossas possíveis, mas isso ainda não era suficiente para afastar o frio. Lentamente, com cautela, espiou pelo olho mágico para ver quem estava do outro lado da porta, e o que viu o chocou. Também o empolgou um pouco. Era uma mulher que ele conhecia muito bem antes mesmo da Era do Gelo começar. Ela também usava roupas de inverno extremamente grossas, mas estar exposta aos elementos a deixou com o rosto avermelhado e o corpo tremendo incontrolavelmente. Anfon abriu a porta, um leve rubor tomando seu rosto. O nome da mulher era Iona, e ele não tinha ideia do que ela estava fazendo ali. Ainda segurando o taco, ele a incentivou a entrar, onde seria mais quente e seguro. Nos dias de hoje, o mundo exterior havia se tornado uma terra perigosa e sem leis. Iona abriu a porta ainda mais e entrou no espaço relativamente seguro de Anfon. No instante seguinte, ela já o agarrava pelo colarinho e pressionava os lábios contra os dele. Seu pequeno gorro até caiu com a rapidez do movimento. Anfon ficou surpreso, mas não recuou, e suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Este beijo profundo e apaixonado durou muito mais do que deveria. Se querem saber minha opinião, mas deixemos nosso garoto aproveitar um pouco desse momento de ação em meio a um corredor abandonado. Quando finalmente se separaram, tanto Anfon quanto Iona estavam respirando pesadamente, suas línguas ainda para fora, fios de saliva escorrendo. O mundo estava acabando, e era isso que eles estavam fazendo. Totalmente compreensível. Percebendo o que acabará de acontecer, Anfon recuou e perguntou o que havia dado nela para simplesmente agarrá-lo e beijá-lo no instante em que abriu a porta. Ainda tentando recuperar o fôlego, ela confessou que teve uma realização: Anfon era o homem que ela sempre amou. Lágrimas começaram a se formar nos cantos de seus olhos expressivos enquanto ela dizia que ele era a pessoa com quem ela deveria estar desde o começo. Leva-se uma crise para enxergar a verdadeira essência das pessoas, para ver quem realmente se importa com você, quem estará ao seu lado, não importa o quão difíceis as coisas fiquem. Falando em difícil, Iona queria provar que suas palavras eram verdadeiras. Pegando as mãos de Anfon, ela as colocou sobre seu peito, para que ele sentisse quão rápido seu coração estava batendo. Ela prometeu que estaria disposta a fazer qualquer coisa para que pudessem ficar juntos. Ao ouvir a palavra qualquer coisa, toda a lógica no cérebro de Anfon se dissolveu. Todos os sinais de alerta se tornaram luzes verdes. Para selar de vez o acordo, Iona começou a pressionar as coxas contra a bandeira de Anfon enquanto puxava para mais perto. Ele não teve a menor chance. O mundo poderia estar coberto de gelo e os suprimentos poderiam estar acabando, mas ele estava esquentando como nunca antes, e algo estava subindo nas regiões inferiores. Anfon olhou nos olhos de Iona enquanto ela acariciava suas bochechas com ternura. Ele confessou que aquelas palavras significavam um mundo para ele. No entanto, o batente da porta não era o lugar certo para continuarem aquilo. Iona gentilmente o silenciou com um gesto, para que ele não dissesse mais nada.
Tudo o que ela queria agora era que Anfon fechasse os olhos e sentisse o momento. Contra sua lógica, Anfon fez o que ela pediu. Com os olhos fechados, ele perguntou o que deveria acontecer agora. Bem, foi aí que outro homem entrou em cena, segurando a porta de forma ameaçadora. Esse misterioso intruso escancarou a porta congelada, fixou o olhar na cabeça de Anfon e desferiu um golpe brutal com uma arma contundente, com clara intenção de matar. O pobre Anfon não viu nada chegando. Seu crânio foi esmagado enquanto seus olhos ainda estavam fechados. Foi uma carnificina sangrenta e brutal. Um ataque cruel e inesperado, que espalhou sangue por toda a entrada do apartamento. Iona e o homem misterioso entraram no apartamento. Ela estremeceu e gaguejou, aparentemente chocada que seu parceiro no crime realmente mataria Anfon. O homem zombou e lhe disse para parar de fazer-se de inocente, pois ela sabia que esse era o único caminho que esse encontro poderia seguir. O mundo foi para o inferno há muito tempo. Uma boca a menos para alimentar não vai mudar nada. Chega de ficar remoendo o ataque brutal, é hora de ver o que esse idiota do Anfon tem guardado. Se jogarem bem as cartas, talvez consigam suprimentos suficientes para sobreviver até o resgate chegar. A parte mais messed up é que Anfon não morreu imediatamente. Ele ficou deitado no chão gelado, tremendo de agonia, enquanto todo o sangue que ele não tinha ideia de como aconteceu, mas não conseguia se mover. Talvez tenha chegado a sua hora, talvez ele finalmente estivesse morrendo. Finalmente poderia saber como é perder a vida. A última coisa que viu foi o homem misterioso e aquela bruxa malvada, Iona, flertando a alguns metros de seu corpo caído. Ele estava tocando nela em lugares que ele só poderia sonhar enquanto prometia recompensá-la pela sua melhor performance de atriz, que tornou toda a operação possível. Quando os olhos de Anfon finalmente se fecharam para sempre, o ódio que ele sentia por aquele coração gelado parecia insuportavelmente pesado. Ele jurou que, se houvesse uma próxima vida, nunca mais se deixaria ser um cachorro apaixonado. Na escuridão vazia em que foi mergulhado, Anfon começou a ver pequenas gotas de luz. Começou de uma pequena mancha que foi crescendo para algo maior e mais substancial. À medida que ficava ainda mais brilhante, Anfon começou a questionar o que diabos estava acontecendo. Ele subconscientemente estendeu o braço, e sua pele estava translúcida, como se fosse uma entidade completamente diferente. A luz quente o atraiu. Depois de sofrer tanto com o frio sem fim do mundo real, será que esse é o caminho para o paraíso? Mas a luz dourada de repente mudou de cor para vermelha. Agora, que tipo de paraíso tem essa cor carmesim? Depois de ser atraído pela luz dourada e tentar alcançá-la, Anfon, ou pelo menos uma construção abstrata de seu corpo, sentiu seus membros sendo dilacerados, como se estivesse sendo colocado em um moedor de carne. Nada dá certo para esse homem. Não demorou muito para que a luz carmesim cobrisse todo o seu corpo, enquanto ele soltava um grito miserável de agonia. Sua estrutura translúcida se desintegrava peça por peça. O nada escuro se enchia com sua essência espalhada, e Anfon se foi. Ainda sentindo a dor de ser triturado e desconstruído átomo por átomo, ele acordou suando frio, gritando por sua vida. A dor era real demais. Ele foi seduzido a fechar os olhos, bateu na cabeça por estar com desejos demais, morreu uma morte deprimente, acordou em um vazio, foi enganado a ser rasgado em nível atômico e agora não sabia onde estava. Ele olhou ao redor, e o sol brilhava intensamente pela sua varanda. Sua cama macia e confortável estava limpa e arrumada. O ar estava fresco, levantando suas cortinas. Anfon estava bem distante do cruel mundo ao qual se acostumara. Levou 30 minutos para assimilar as coisas selvagens que aconteceram com ele nas últimas horas. Ele passou esses 30 minutos desfrutando da vista perfeita da área residencial, com vista para seu apartamento. Anfon não conseguia acreditar que o sol estava brilhando novamente. Sentia falta de seu calor e luz. Ele pensou que nunca mais sentiria esse tipo de conforto e calor. Acabou de checar a data, e parecia que era manhã de 28 de junho. Pelo que ele lembrava, o apocalipse da Idade do Gelo começaria em 15 de julho. Ele deveria ter morrido após ser emboscado, mas foi de alguma forma trazido de volta no tempo, meio mês antes do fim da civilização. Em outras palavras, ele renasceu e recebeu a chance de ouro de um segundo recomeço. Além das memórias que ele reteve da linha do tempo anterior, havia algo diferente dessa vez. Algo estranho estava acontecendo dentro de seu corpo, e isso talvez tenha se manifestado em suas mãos. Desde que acordou, uma luz vermelha envolvia sua mão direita o tempo todo. Ele tentou limpá-la, agitá-la, mas nada fazia desaparecer. Não doía, apenas sentia calor.
Não parecia fazer mais nada além da luz, e ele pensou que estava apenas imaginando coisas no começo. Anfon deve ter ficado tanto tempo refletindo sobre o que estava acontecendo em sua varanda que começou a espirrar. Ao limpar o nariz da bagunça, ele percebeu que a luz vermelha em sua mão direita misteriosamente se transformou em uma luz verde. Então algo aconteceu que o fez entrar em pânico. A mão envolta pela luz verde começou a crescer, esticando-se em comprimento, como se seus ossos, carne e pele estivessem se alongando. Qualquer um ficaria apavorado ao ver suas mãos fazendo isso. Assustado e confuso, Anfon correu para seu quarto e bateu a porta da varanda com força o mais rápido que pôde. Ele conseguiu entrar antes que algo mais drástico acontecesse. Ele estava arfando por ar, mas a mão parecia ter voltado ao normal, embora o brilho verde ainda estivesse lá, persistente e aparentemente inesgotável. Anfon olhou para ela impotente. Raios de luz saíam de sua mão. Como a ciência moderna justificaria ou explicaria um fenômeno misterioso como esse? Após o incidente de alongamento do lado de fora, agora a luz estava diminuindo muito lentamente. A luz verde parecia ser algo errático, encolhendo e crescendo de forma imprevisível, nada como a luz vermelha imóvel. Mas isso ainda era um mistério também. Sentando-se no sofá, Anfon de repente sentiu uma dor de exaustão insuportável. Ele não fez muito além de correr de volta para dentro, mas se sentia exausto. Isso poderia estar relacionado à luz verde. Frustrado, ele começou a balançar os braços para lá e para cá, tentando obter alguma pista sobre o que isso realmente era. Então, ele teve uma ideia. Isso não era como aquelas histórias de manuas que ele adora ler? Ele imediatamente correu para a cozinha e pegou sua faca mais afiada. Naquelas manuas que ele tanto gosta, o protagonista sempre começa a história renascendo, como ele. Talvez ele ganhasse poderes especiais. Ele queria testar isso pegando a coisa mais legal que podia imaginar e se posando com ela. Depois de alguns minutos esperando que algo acontecesse, qualquer coisa para mudar, Anfon apenas coçou a cabeça com vergonha, já que a faca afiada não reagiu à luz em sua mão. Ele estava tão ocupado tentando descobrir se tinha algum poder fantástico que negligenciou sua exaustão e o barulho de seu estômago roncando. Ele estava morrendo de fome neste ponto. Infelizmente para ele, o Anfon do passado, que não sabia nada sobre o apocalipse que se aproximava, era um preguiçoso que não tinha nem mesmo um pedaço de comida comestível na geladeira. Isso estava ficando sério. Ele nunca sentiu tanta fome antes. Se não comer algo em breve, provavelmente desmaiará a qualquer momento. Ele desviou sua atenção para a sala de estar, onde um pote de vidro com petiscos de soja estava quieto. Esses grãos de soja torrados eram apenas alguns petiscos sobressalentes que ele havia pego antes do apocalipse. Não era exatamente uma refeição completa e satisfatória, mas teria que servir por enquanto. Deveria ajudar a acalmar a fome até que ele fosse ao supermercado mais tarde. Ele pegou um dos grãos torrados inconscientemente com a mão direita, momentaneamente esquecendo que ela tinha a misteriosa luz verde envolta nela. Anfon estava com fome demais para pensar em qualquer outra coisa, então jogou o grão de soja na boca, esperando colocar algo em seu sistema. Assim que o grão tocou sua língua, uma explosão defumada ocorreu bem na sua cara. A névoa que se formou quase cobriu todo o seu corpo superior. Para sua surpresa, ele estava mastigando um pé de feijão. Parecia que o grão de soja torrado havia brotado dentro de sua boca. Ele podia sentir as raízes na língua e o tronco se estendendo para fora. Ele puxou e a planta deixou um gosto terroso em sua boca. De todos os eventos bizarros que ele vinha passando ultimamente, isso estava quase no topo. Ele estava prestes a comer alguns grãos de soja torrados e agora isso acontece. Além disso, ele não se sentia mais cansado. A explosão em seu rosto parecia ter apagado a sensação de fome que ele estava sentindo. Olhando para sua mão direita, a luz verde também havia desaparecido. Talvez tudo isso tenha algo a ver com o que aconteceu com o grão de soja. Ele pegou uma das vagens do tronco e a examinou cuidadosamente. Ao abrir a vagem verde suculenta, confirmou que era apenas um broto de feijão fresco comum. Talvez esse seja o poder que ele estava sonhando. Não importa o que seja, isso sem dúvida era uma descoberta incrível que deveria ser mais estudada. Ainda assim, ele não podia realmente pesquisar nada enquanto estava preocupado em morrer de fome a qualquer momento. Agora ele tinha uma preocupação maior, que era estocar suprimentos antes do fim do mundo. Como todos sabem, pela primeira vez em muito tempo, Anfon podia sair de seu apartamento, sentir o sol na pele e ouvir os pássaros cantando. Ele podia caminhar entre a multidão agitada da área comercial, com as pessoas cuidando de seus próprios assuntos, em vez de ficar em suas casas com medo do frio.
Anfon estava profundamente pensativo enquanto caminhava em direção ao seu destino. Vamos esclarecer isso primeiro. O brilho vermelho ao redor de sua mão virou verde. A luz verde encolhe e cresce seus membros, fazendo seu coração bater mais rápido e o deixando super cansado. Quando ele tocou nos petiscos de soja, brotou um tronco inteiro. Olhando para sua mão direita, com mais perguntas do que respostas, ele se perguntou que tipo de poder foi concedido a ele por quem sabe quem. Ele continuou sua caminhada contemplativa até que ouviu uma voz doce e familiar chamando seu nome. Isso teria derretido seu coração antes, mas agora fazia seu sangue ferver. Anfon não percebeu imediatamente e se virou para ver quem estava chamando seu nome. Era aquela bruxa malvada que o fez ser brutalmente morto, Liona. Ela exibiu um grande sorriso, com a maquiagem impecável, escondendo sua personalidade podre. Perguntou se Anfon também estava fazendo compras. Ela até usou seus truques de bruxa, aparecendo mais bonita possível enquanto comentava sobre como era o destino eles se encontrarem ali. Anfon ainda não tinha tido a chance de digerir tudo o que aconteceu, mas ver Liona ao vivo estava começando a trazer de volta a amargura que ele carregou até seu último suspiro. Liona costumava ser a deusa dos seus sonhos. Durante 3 longos anos, ele foi um simp que fez tudo o que pôde para fazê-la feliz. Fez tudo isso sabendo muito bem que não passava de mais um fallback guy na friendzone. Não, ele nem sequer estava na friendzone, ele era apenas um caixa eletrônico pelos anos em que se dedicou e entregou sua carteira para a garota errada. Ele nunca teria pensado que ela seria responsável por sua morte antes que ele perdesse o controle. Anfon se beliscou para se manter focado e calmo. Custou toda a sua força de vontade para fazer isso. Pensando de forma racional, agora não era o momento para buscar vingança, pelo menos não ainda. Primeiro ele precisava resolver o problema dos suprimentos, a menos que quisesse passar fome miserável novamente na Era do Gelo. Liona se aproximou e acenou com a mão diante de seus olhos, perguntando o que ele estava fazendo ali, distraído. Isso nunca tinha acontecido antes. Antes, só de ouvir sua voz, o pobre idiota desmaiava. Anfon engoliu seu ódio pela bruxa e forçou um sorriso, pedindo desculpas por estar sem palavras e dizendo quanto ela estava especialmente linda naquele dia. Ela estava tão radiante que ele se perdeu no momento. Agora sim Liona riu de forma cativante e perguntou quando ele ficou tão suave com suas palavras assim. Seus lábios se levantaram em um sorriso sutil e confiante, pensando que ele estava comendo na palma da sua mão. Ela foi direto para o ataque com a pose mais adorável de seu arsenal. Liona convidou Anfon para fazer compras juntos, mas já que eles se encontraram ali, isso não seria necessário. Agora, havia um limite de quanto tempo Anfon poderia enfrentar ela sem perder o controle da sua raiva, então ele simplesmente continuou andando e se desculpou dizendo que não fariam compras juntos naquele dia. Liona ficou atônita. Isso não era o que ela tinha planejado. Ela deveria conseguir algumas coisas de graça de um patético simp, enquanto caminhava na direção oposta. Anfon não pôde deixar de elogiar a técnica da garota, mas ele não cairia nessa. Ele não seria mais usado como um caixa eletrônico pessoal. Ele não era mais tão tolo assim. Então, ele foi direto ao lugar onde poderia conseguir tudo o que precisava, Valdemar Shopping Plaza. Valdemar na cidade é o supermercado mais extenso e bem abastecido da região leste. É como o Walmart, mas com a marca registrada, claro. Quando a Era do Gelo chegar, esse lugar será esvaziado da noite para o dia. Na linha do tempo anterior, ninguém jamais soube quem fez isso e como. Anfon já tinha começado suas compras e preenchido um carrinho com os itens que ele precisava. Ele precisava estocar o máximo possível antes que a sociedade desmoronasse sob o frio imenso. Ele consultou alguns fóruns na internet sobre guias de sobrevivência genéricos para apocalipses e foi surpreendentemente útil. Enquanto rolava as páginas, ele anotou as coisas que precisaria, como comida, roupas de inverno, remédios, necessidades diárias, combustível, ferramentas, transporte e até armas. Havia muita coisa para se preparar, mas ele estava tão animado para conseguir suprimentos que se esqueceu de considerar o problema maior. O saldo atual de sua carteira pessoal era miseráveis 15.000 yuans, equivalentes a pouco mais de $2.000. Como ele iria garantir uma vida segura e confortável no apocalipse gelado com apenas isso? Ele ia precisar de muito mais dinheiro para tudo o que precisaria naquele momento. Uma notificação de mensagem apareceu em seu telefone, uma notificação que poderia ser uma forma de o céu lhe dizer para se acalmar. A mensagem veio de uma organização chamada Money Jar Loans, parabenizando-o pela sua elegibilidade para um empréstimo de até 168.000 yuans, ou pouco mais de $23.000.
Uma lâmpada se acendeu em sua mente. Não havia motivo para entrar em pânico quanto ao dinheiro. Como ele poderia ter esquecido que a conveniência da tecnologia trouxe a ele um bug de dinheiro infinito? Existem dezenas de aplicativos de empréstimo que exigem requisitos mínimos para que um empréstimo seja aprovado para aqueles que estão desesperados por dinheiro. Eles são extremamente predatórios, mas endividar-se não importa, pois ele não precisará pagar de volta depois que o apocalipse começar de verdade. Na área comercial, uma mulher estava furiosamente chutando uma lata de refrigerante vazia na calçada. Ela obviamente estava irritada com alguma coisa. Acabou sendo Leona. Ela parecia não estar no melhor humor, seus olhos estavam cheios de veneno. Hoje, um de seus muitos simps ousou recusar acompanhá-la para as compras quando ela estava toda produzida, pronta para ser mimada. Ela estava muito irritada por Anfon simplesmente ter ido embora, sem deixá-la esgotar sua conta bancária como uma sanguessuga inútil. Ela começou a insultá-lo em sua mente, chamando-o de um perdedor patético que nem sequer tem um carro. Leona jurou nunca mais ser legal com aquele idiota. Sua caminhada furiosa foi interrompida por uma buzina alta vinda de um carro que se aproximava na estrada. Curiosa, ela se virou para ver o que estava acontecendo. Parecia que a nova caminhonete, recém-saída da concessionária, ainda estava brilhante e com aparência premium. Anfon estava abaixando os vidros do lado do motorista, acabando de parar para cumprimentar Leona, já que ele a encontrou por acaso enquanto ela fazia a caminhada da vergonha pelo distrito comercial. Ao ver as novas rodas, o voto de Leona de nunca mais ser legal com Anfon parecia ter derretido da sua mente. Tudo o que ela via eram bancos de couro novinhos e o cheiro de dinheiro. Anfon desceu do carro e, quando perguntado se o carro era dele, ele respondeu afirmativamente, acrescentando que o tinha acabado de pegar. Ele se aproximou da bruxa e inventou uma história sobre como o pai dele estava arrasando nos negócios nos Estados Unidos, então ele tinha dinheiro para gastar. Ele até comentou que acabará de sair do aeroporto depois de deixar o pai dele. O rosto de Leona se iluminou. A única coisa que poderia fazer isso acontecer seria a possibilidade de ele ser rico, então ela respirou fundo e colocou sua cara de jogo para Anfon. Era a segunda vez que ela fazia isso naquele dia. Olhou para o chão e começou a tremer ligeiramente, sabendo que Anfon havia levado seu pai rico ao aeroporto naquele dia. Ela começou a se desculpar por tê-lo convidado para fazer compras sem saber que ele teria uma agenda tão ocupada. Então, as lágrimas começaram a cair. Ela começou a invocar as lágrimas no momento perfeito, enquanto dizia timidamente a Anfon que ele foi tão frio com ela mais cedo que achou que ele estava deixando uma boa amiga de lado. Anfon sorriu com satisfação. Esse talento para atuação, digno de uma academia, teria funcionado maravilhosamente com o antigo ele, mas as coisas eram diferentes agora. Ele conseguia ver através de tudo. Aquela garota boba era uma profissional. Ele não hesitou em segurá-la pela cintura, puxando-a para mais perto. Sua outra mão segurou seu queixo e eles se olharam nos olhos. Leona ficou surpresa pelo fato de um de seus admiradores ser tão confiante e direto. Anfon deu uma verdadeira aula de atuação, prometendo nunca deixá-la de lado, já que ela era muito importante para ele para fazer algo tão cruel. Por um breve momento, um sorriso torto quase imperceptível apareceu no rosto de Leona, mas ela logo o apagou, continuando com sua atuação de garota doce e sincera. Ela trouxe o peso pesado, admitindo que Anfon também era bastante especial em sua vida. Ela até o convidou para almoçar e assistir a um filme naquele dia, para que ela pudesse conhecê-lo melhor. Justo quando ela estava prestes a perguntar a resposta dele, Anfon já havia sumido, como o vento. Foi a fuga perfeita e imperceptível. Leona ficou sem palavras. Sua confissão sincera foi, na verdade, direcionada ao nada, pois Anfon já estava mexendo nas pilhas de caixas na parte de trás da caminhonete, reclamando brincando sobre como ainda tinha que carregar tantas coisas e como sua agenda estava cheia, claramente irritado porque seu ataque não havia surtido efeito. Leona fez o seu melhor para manter a compostura de garota doce e perguntou por que ele havia comprado tantas coisas. Ele respondeu que aquilo não era nada demais, só pegou algumas coisas que gostava, apenas para atormentar a bruxa ainda mais. Anfon mentiu, dizendo com entusiasmo que também tinha um presente para ela. Não querendo exagerar, Leona se despediu e caminhou em direção à sua casa. Ela sorriu e disse que estava ansiosa para o presente. Assim que virou as costas para Anfon, sua suposta maior conquista, um sorriso travesso apareceu em seus lábios, orgulhosa de como lidou com seu porquinho da Índia. Por outro lado, Anfon estava se divertindo, brincando com a bruxa. Conhecendo essa mulher, ele sabia que não poderia deixar ela descobrir seu pequeno estoque de suprimentos.
Todas aquelas coisas seriam seu bilhete para sobreviver ao apocalipse. Afinal, Iona teria que esperar sua vez quando o mundo acabasse. Anfon garantiria que ela recebesse o que merecia, assim como aquele homem misterioso que lhe bateu na cabeça. Sua ansiedade sobre o colapso inevitável da sociedade estava começando a desaparecer, e Anfon estava começando a ficar ansioso para o que estava por vir. No dia seguinte, 29 de junho, a data marcada estava se aproximando. 15 de julho seria o dia D, o começo do fim. Primeiro viria neve pesada, depois a temperatura cairia drasticamente para menos 20 graus Celsius em um ritmo alarmante no mês seguinte. Após isso, as temperaturas continuariam a cair dia após dia, alcançando menos 70 graus Celsius. Nesse ponto, o mundo estaria totalmente coberto de gelo e neve, tornando quase impossível sair de casa. A primeira coisa que Anfon garantiu foi seu vasto estoque de alimentos. Além do volume enorme de suprimentos, ele precisava garantir que tudo estivesse embalado e selado corretamente. Não podia deixar que os vizinhos percebessem que algo estava acontecendo. Eles não podiam suspeitar que ele estava estocando grandes quantidades de comida. Esse era um trabalho cansativo. Alguns suprimentos sensíveis precisavam ser movidos à noite, quando ninguém estava por perto. Anfon não confiava o suficiente em ninguém para pedir ajuda, então ele tinha que fazer tudo sozinho. Uma vez que a era do gelo apocalíptica comece, a rede elétrica será extremamente instável. É aí que a sua mais recente compra brilha, um gerador de alta capacidade, além de combustível suficiente para mantê-lo funcionando por pelo menos um ano. Com a energia garantida, ele agora precisava considerar a consequência fatal de o sistema de aquecimento do prédio parar de funcionar. Ele teve que chamar alguns contratantes especializados para modificar sua casa para um aquecimento independente. Anfon também pediu algumas portas e janelas reforçadas enquanto estava nisso. Ele precisava de um cômodo dedicado para armazenar todos os suprimentos que havia estocado, então usou um quarto vazio para guardar os itens essenciais. Quando ele terminou de preparar tudo o que estava listado em seu pequeno caderno de sobrevivência, já era 14 de julho, apenas um dia antes da temperatura despencar e tudo cair em caos. O próximo item em sua lista era o evento principal que ele vinha adiando devido à incerteza durante todo esse tempo. Era hora de se concentrar e realmente estudar sua habilidade misteriosa. Anfon preparou uma refeição caseira para o jantar enquanto refletia sobre sua sobrevivência no apocalipse da Era do Gelo. Quando as coisas ficarem difíceis, confiar apenas nos suprimentos que ele acumulou não será suficiente, mas ele tem uma possível resposta para esse problema. Seu poder de manipular plantas de uma maneira mística pode ser sua única esperança para um futuro sustentável. A refeição que ele preparou tinha como ingrediente principal a soja. Isso mesmo, os mesmos grãos que ele conjurou a partir de um único lanche torrado usando sua habilidade. Ele quebrou a cabeça e tentou muitos gestos e possíveis gatilhos, mas as luzes não apareceram ainda. A ativação era tão aleatória que encontrar o gatilho certo era quase impossível. Por enquanto, era hora de um teste de sabor arriscado. Ele precisava garantir que a comida gerada por suas habilidades fosse comestível. Quem diria que experimentar alguns grãos seria tão nervoso? Anfon conseguiu comer metade do prato de grão sem nenhum problema aparente. Até o leite de soja passou no teste de sabor e segurança. Enquanto mastigava seu almoço, a confirmação de que sua habilidade podia fornecer comida comestível foi uma mudança de jogo. Pelo menos isso provou que ele tem a habilidade de teoricamente gerar comida. O próximo passo seria mais difícil baseado em tentativa e erro. Ele precisava descobrir como usar as luzes vermelha e verde e fazê-las aparecer conforme sua vontade. Até agora, ele só havia tentado com a soja, mas o que aconteceria se conseguisse usar com outras coisas? Abrindo sua geladeira recém-estocada, Anfon se preparou para experimentar e ver se sua habilidade funcionaria com outras plantas também. O período de teste se estendeu desde o meio-dia até o sol quase se pôr. Anfon não sabia que, ao desmaiar no meio da experimentação, ao abrir lentamente os olhos, ele notaria que estava segurando algo firmemente com a mão direita, um vegetal verde, algo como um enorme brócolis. Lentamente se levantando do chão, ele não podia se importar com a bagunça absoluta na cozinha, pois a dor em sua cabeça era infernal. Sentia como se algo estivesse batendo de dentro de seu crânio. Ele precisava anotar essa sensação para o futuro. Esse poder dele fazia um grande custo na mente e no corpo, e não poderia ser usado sem restrições, a menos que quisesse desmaiar e acordar com uma enxaqueca todos os dias. Após se levantar, ele imediatamente pegou uma colher dos seus grãos para se recuperar. Talvez ele tivesse se pressionado ao limite naquele dia, mas pelo menos aprendeu algo vital sobre essa habilidade misteriosa.
Algumas horas antes de desmaiar, ele havia arrumado cuidadosamente uma seleção diversificada de produtos no chão da cozinha. Tentou usar seu poder em vários deles. Quando conseguiu ativar a luz verde, alguns cultivos de raiz, como batatas, não reagiram à luz verde de jeito nenhum, por algum motivo desconhecido. Mas nem todos foram falhos. Alguns dos cultivos cresceram das sementes para plantas completas, como os caules de soja, e o trigo foi um desses. Outros não permaneceram os mesmos nem cresceram em cultivos completos, apenas explodiram em suas mãos como pequenas bombas. Foi uma experiência assustadora que pegou Anfon de surpresa. Após essas explosões, as plantas se transformaram em uma substância que parecia carvão, mas muito leve. Esse desenvolvimento certamente estava além das suas expectativas. Felizmente, ele conseguiu encontrar um uso decente para essas substâncias negras, não comestíveis. Elas eram usadas para aquecer o ambiente, como carvão, quando colocadas em um recipiente e acesas. Vindo de um futuro onde o calor seria um luxo, Anfon ficaria feliz com essas pequenas bolinhas de calor, sem mais preocupações com o frio no futuro. Após várias explosões, ele tentou muitas outras vezes e falhou na maioria delas, apenas jogando as bolinhas negras no balde, uma a uma. Quando chegou nas sementes que ele comprou, ele optou por adotar uma postura mais meditativa, forçando-se a se concentrar no controle de sua respiração. Depois de alguns minutos de intenso com concentração, que o fez suar frio, ele finalmente obteve o maior sucesso nesse experimento. Um brócolis gigante apareceu de forma surpreendente em suas mãos antes que seus olhos falhassem e sua consciência apagasse. Ele comentou que a taxa de sucesso desse método ainda era muito aleatória. Então, seu corpo colidiu com o chão. Felizmente, ele já estava sentado no chão de azulejos, então a queda não foi tão ruim. Agora, ele estava acordado e com a barriga cheia de grãos. Ele brincou com o brócolis enquanto pensava profundamente, ainda sem encontrar qualquer padrão para essa habilidade, mas ele não podia desistir. Tinha que haver algum tipo de princípio por trás de como essa habilidade funcionava. Ainda havia muitas incógnitas, mas ele fez algum progresso decente hoje. Pelo menos agora ele tem uma compreensão das condições de ativação das luzes. Quem diria que a chave para ativar essa habilidade bizarra estava na sua própria consciência? Tudo o que ele precisava fazer era entrar em um transe meditativo. Seu método envolvia imaginar-se na natureza, nu, livre das restrições da civilização humana. Em outras palavras, completamente nu em seu palácio mental, ele caminhava no chão com os pés descalços, suas solas fazendo contato direto com o solo onde a vida cresce. A luz do sol beijava sua pele enquanto toda a vida ao seu redor se harmonizava. Como Adão no jardim do Éden, seu corpo e mente eram parte do mundo natural, uma ressonância pacífica de toda a vida. Uma vez que ele entrava nesse estado mental, ele lentamente abria os olhos e uma familiar luz verde aparecia novamente. Essa habilidade dele estava diretamente conectada à sua consciência. Partindo desse conceito, ele poderia agora chamar livremente a luz verde. Agora que ele já havia experimentado com amostras de plantas com baixa taxa de sucesso, era hora de passar para outro tipo de espécime. O alvo do segundo experimento seriam todos os tipos de carnes. Então, ele lentamente trouxe sua mão direita, envolta com luz verde, em direção a um suculento pedaço de carne. Ele já esperava isso, mas ainda assim foi decepcionante não ver nenhuma reação. Talvez a luz verde só funcionasse com plantas. Pensando que a abordagem suave talvez não fosse eficaz, Anfon pegou a carne e apertou com força, rezando para que sua mão direita fizesse sua mágica. Depois de alguns minutos, ele teve que aceitar que nada aconteceria. Você podia ver a derrota e decepção em seus olhos cansados. Foi quando ele pensou na sensação que teve enquanto meditava no transe. Ele pôde perceber duas cores distintas, as luzes vermelha e verde. Ao longo dos experimentos, ele ainda não havia tentado usar a luz vermelha. Apercebendo-se da função principal de ativação de sua habilidade, ele só precisava se concentrar para trazer a luz vermelha de sua consciência. Ainda segurando a carne, ele fechou os olhos e tentou acessar a outra habilidade que estava adormecida em seu sistema. Depois de um pouco, uma faísca de luz vermelha finalmente apareceu em sua mão direita. Com essa faísca inicial, a luz se espalhou rapidamente por sua mão. Surpreendentemente, ela também envolveu o pedaço de carne. Parecia estar criando algum tipo de reação borbulhante na superfície da carne. Alguns segundos de intensa concentração depois, Anfon abriu os olhos para ver uma pilha pútrida de lama vermelha escura endurecida, que parecia ter saído diretamente do inferno. Assim que a luz vermelha se dissipou, ele imediatamente jogou aquela coisa horrível no chão, de pura repulsa.
Você sem dúvida faria o mesmo em sua posição. Percebendo que essa lama deformada poderia fornecer algumas informações valiosas, Anfon se agachou no chão para observá-la. Ele cutucou a coisa e estava um pouco mole. Então, foi assim que as carnes reagiam à luz vermelha. Podia parecer repulsivo, mas a textura e a sensação geral apontavam para a possibilidade de que a carne tivesse sido cozida ou algo do tipo. Isso realmente era tudo que a luz vermelha conseguia fazer? Aquecer as coisas? Fogões e panelas poderiam fazer o mesmo e poderiam produzir refeições mais apetitosas do que aquilo que ele estava vendo. Anfon se recusava a acreditar que fosse só isso. Após usar sua consciência para ativar suas habilidades de forma considerável, ele pôde entender suas capacidades de um nível mais profundo. Se ele fosse descrever a sensação da luz vermelha, seria como um processo de desintegração. Seu próximo experimento com carne parecia muito melhor do que o primeiro, mas se esse fosse o caso, entender os conceitos subjacentes dessas duas luzes poderia ser mais fácil do que ele inicialmente pensou. Ele pegou um punhado de grãos de soja de sua pilha e apertou-os com força em sua mão direita. Em sua mão esquerda estava a luz vermelha e a carne cozida. Se a luz verde representava a evolução da matéria, então a luz vermelha seria o oposto, ou seja, a desintegração. Já que ele estava testando alguns conceitos confusos, o que aconteceria se ele combinasse a luz verde segurando os grãos e a luz vermelha segurando a carne? O resultado foi uma reação ainda maior do que ele esperava. A combinação produziu uma luz brilhante e ofuscante entre suas mãos. Quando as luzes diminuíram, revelou-se que a carne havia ficado muito maior como resultado. A carne foi superdimensionada, mas para onde foram os grãos de soja em sua mão direita? Seria que os dois sujeitos se fundiram, produzindo esse pedaço gigante? Anfon inspecionou cuidadosamente a grande carne. Não importa como você olhasse, era inegavelmente incrível. Parecia, sentia e cheirava exatamente como carne real, mas ainda. De alguma forma, sentindo-se mais confiante, achando que estava melhorando bastante nesse lance de superpoderes, ele decidiu continuar com mais experimentos. Após algumas horas, ele voltou ao ponto de partida. Mais uma vez, o chão de sua cozinha estava coberto com restos carbonizados de carne e plantas. Ele fez um escândalo de frustração, e tudo o que tentou falhou miseravelmente. Após desabafar toda a sua exasperação, Anfon se sentou e respirou fundo. Ele decidiria dar uma pausa nos experimentos por agora. Sempre poderia levar o tempo necessário para entender mais a fundo as complexidades dessa habilidade mais tarde. De qualquer forma, o dia ainda foi produtivo, embora tenha terminado de uma forma amarga e carbonizada. Anfon já conseguia ver o futuro. Se ele conseguisse dominar esse poder misterioso, não havia dúvida de que, com recursos infinitos, ele seria o homem a alcançar o pico neste mundo pós-apocalíptico. Esse era o seu sonho, para que pudesse incluir alguns músculos na sua imagem. Falando em poder, ele talvez tenha esquecido um dos aspectos mais importantes da sobrevivência: só comida não vai ser suficiente nos dias que estão por vir. Ele estará completamente vulnerável com todo esse saque, se não tiver uma arma decente para se defender. Rapidamente, pegou as várias plantas espalhadas pelo chão da cozinha. Ele precisava se apressar e encontrar uma arma antes que a temperatura despencasse. Olhou pela janela e parecia que os estágios iniciais do apocalipse já haviam começado. A neve começava a cair do céu. Estava acontecendo, de fato. O público poderia pensar que era apenas uma típica noite de neve, mas não era, assim como na linha do tempo anterior. Realmente estava acontecendo. O colapso da civilização moderna estava começando. Ao sair para fora, Anfon temia que as temperaturas caíssem para 45 graus negativos dentro de uma semana. Ele precisava de uma arma, e rápido. Mas comprar uma arma naquele país era ilegal e ele não tinha exatamente conexões com o mundo criminoso. Foi quando ouviu um homem escandaloso gritando e se gabando de ser um cara da construção civil com milhões em cada projeto. O sujeito estava se vangloriando para um transeunte, dizendo que conhecia o infame Luang, do grupo Shigan, e que eram tão próximos que eram praticamente irmãos. Anfon pensou que já tinha visto esse criminoso antes, um idiota com um estilo exagerado, ostentando joias de autenticidade duvidosa e roupas de rua exageradas, sempre oferecendo cigarros para todo mundo por alguma razão. Por aqui, as pessoas se referem a esse bandido de cabelo descolorido e viciado em cigarros como Joe morador de rua. O verdadeiro nome de Joe é Liz. Ele gosta quando chamam de irmão Lai, e mora no bairro de Anfon. Ele é conhecido por ser o responsável pelos contratos de obras e conhece todo mundo na área. Se você oferecer cigarro a ele, não aceitará nenhuma outra marca, pois só fuma Guazi,
outras marcas o fazem tossir. Ele está sempre ajudando seu grande irmão com os projetos e adora frequentar saunas. Na realidade, esse vagabundo não tem um emprego fixo, mas sempre age como se estivesse muito ocupado. Você frequentemente o vê andando por aí enquanto está no telefone, gritando sobre negócios de 20 milhões ou 10 milhões, como se quisesse que todos ouvissem o quão bem-sucedido ele é. O cara é um perdedor, mas Anfon percebeu que talvez John, morador de rua, tenha as conexões necessárias para conseguir o que ele tanto precisava. Então, ele se aproximou do criminoso, referindo-se a ele como Irmão Lai e dizendo que fazia tempo que não se viam. Anfon acenou com um sorriso desconfortável, não sabendo como o sujeito reagiria. Irmão Lai perguntou irritado se eles se conheciam, enquanto se aproximava. Sendo mais jovem que Lai, Anfon se apresentou como Xion, algo como o irmão mais novo, e jurou que eles tinham se encontrado algum tempo atrás, então, ele deve ter esquecido. O criminoso reclamou que estava sobrecarregado de trabalho recentemente e que não podia ser culpado por sua memória ruim, mas estava bastante receptivo para conversar. Anfon estava sendo excessivamente cauteloso, pois estava prestes a pedir algo muito ilegal. Ele olhou ao redor, de um lado para o outro, para garantir que ninguém pudesse ouvir o que ele estava prestes a dizer. Então, foi até Irmão Lai e perguntou diretamente pela arma de que ele precisava para se defender nos dias que viriam. Lai saltou de susto e perguntou para que ele precisaria de uma arma. Isso não foi um bom sinal. Sentindo-se como um criminoso culpado, Anfon ainda teve que insistir, pois não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse ajudá-lo com o seu problema. Lai começou a falar sério, querendo esclarecer algo antes de continuarem. Ele insistiu que sua organização não se envolvia em atividades ilegais e que armas eram um assunto sério. Insinuou que tinha as conexões para isso, mas não era do tipo de misturar pessoas comuns com algo perigoso. Anfon empurrou a bolsa duvidosa de Louis Vuitton de Lai para fora de sua cara e insistiu que Irmão Lai havia entendido tudo errado. Ele estava apenas perguntando sobre algumas armas de fogo para autodefesa, já que ele estava envolvido em uma rixa pessoal bem feia, então Anfon começou a mentir descaradamente, inventando uma história enquanto falava. Segundo ele, um dia, indo trabalhar de bicicleta como de costume, ele encontrou um velho que estava cuspindo por toda a ciclovia. Era nojento demais, e para piorar, o vento levou um daqueles catarros nojentos direto na cara do Anfon, enquanto ele só estava na dele. Revoltado com o velho repugnante, Anfon jogou a bicicleta de lado e foi tirar satisfação. O que o desgraçado fez, você pergunta? Cuspiu nele de novo enquanto ele reclamava. Anfon não aguentou mais e fez justiça com as próprias mãos ali mesmo. Deu uma bela surra no velho nojento no meio da rua, com todo mundo assistindo. O velho foi embora com as roupas rasgadas e o rosto detonado, jurando vingança contra Anfon por essa humilhação. No dia seguinte, o velho apareceu remendado e esperando Anfon na mesma ciclovia de sempre, dessa vez com uns capangas. Eles espancaram Anfon feio e ameaçaram fazer pior se o vissem de novo por aí. Suas roupas ficaram todas rasgadas, o rosto machucado, e o corpo todo dolorido. Ele nunca tinha se sentido tão humilhado na vida. É por isso que ele quer uma arma, para autodefesa. Essa é a versão resumida, a história que ele inventou na hora. E parece que funcionou bem. Irmão Lai ficou espumando de raiva só de imaginar o velho nojento cuspindo na rua e atingindo Anfon. Um comportamento tão incivilizado não pode ser tolerado. Embora esse não fosse exatamente o ponto da história de Anfon, pelo menos ele estava avançando. Brother Lai deu tapinhas no ombro dele e garantiu que essa vingança seria resolvida. Ele disse que iria ligar pro irmãozão agora mesmo e que eles iriam conseguir a arma para ele. Anfon começou a duvidar se tinha feito bem em procurar esse cara com todo esse papo durão. Brother Lai o convidou para ir até a estação e pegar o ônibus com ele. A desculpa era que seu Panamera estava na oficina, então ele não podia dirigir até a sede. Anfon garantiu que transporte não era problema, o carro dele estava estacionado logo ao lado. O carro novinho em folha chamou imediatamente a atenção desse malandro metido a IPBs. Durante o trajeto até o Kirmonzon, Lai não parava de falar sobre como Anfon estava bem de vida e perguntou quanto custava o carro. A resposta? Cerca de $1.700.000 emprestados. Enquanto isso, ele ia dando direções, dizendo para virar à esquerda no próximo cruzamento. Brother Lai ficou tirando várias fotos sentado nos bancos de couro novos. Seu user nas redes sociais era Ansomis Pizagai, e a postagem da noite era uma selfie com legenda reclamando de como o banco do SUV ainda estava duro demais por ser novo. Eles chegaram numa das partes mais barra pesada da cidade.
Alguns caras mal encarados estavam do lado de fora reclamando do tempo maluco. Não dá pra culpá-los. O clima tinha mudado de verão para inverno hardcore de um dia pro outro. Quando viram um carrão daquele chegando, todos pararam para ver quem ia descer. Quando viram que era o Liese, foram até ele para perguntar o que estava rolando. Brotherly disse apenas que tinha que resolver umas coisas com o chefe Liu. Os outros caras acharam que o novo SUV era dele e começaram a perguntar quanto ele tinha pago. Lai não desmentiu nada, e ainda se gabou dizendo que tinha gasto 700 mil no carro. Anfon não se incomodou, se gabar daquele jeito, com o dono do carro do lado, era um tipo de cara de pau lendário. Assim que entraram no lugar, o tal Boss Liu, um cara com toda a pinta de chefão gangster, apareceu irritado com o fato de Lai ter incomodado ele tão tarde da noite. Brother Lai mudou de postura na hora, ficou bem mais respeitoso e até ofereceu cigarro. Mas o chefão não queria papo furado, era um cara ocupado. Lai apresentou Anfon como um comprador de algo especial, uma arma. Boss Liu quis confirmar se tinha ouvido direito. Assim que olhou para Anfon, o cara congelou de medo. Não sabia o que poderia acontecer se dissesse algo errado. Boss Liu ficou encarando ele em silêncio, com um cigarro na boca, como se estivesse analisando ele dos pés à cabeça. Então ele abriu um sorriso, mas ficou decepcionado, achava que o pedido seria algo mais interessante, e não uma arma qualquer. Ele fez um gesto para um dos seus capangas, o Tianromão 11, que já sabia o que fazer. O cara vasculhou o bolso da jaqueta, jogou uma pistola na mesa, e Boss Liu falou o preço, 6 mil pela arma, fácil de esconder, confiável. Mas Anfon educadamente recusou. Ele estava pensando em algo maior e mais longo. Não queria uma pistolinha de baixo calibre, queria algo que precisasse de uma mira para ser disparado. O rosto de Boss Liu ficou sério de repente, encarando Anfon com intensidade. Nosso garoto pode ter passado dos limites sem perceber. Ele imediatamente ficou em silêncio, como se tivesse engolido a própria língua. O grandalhão começou a gritar, dizendo quão absurdo era exigir um maldito rifle de precisão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele comanda um negócio discreto. Isso aqui não é um shopping center, onde a pessoa escolhe o tipo de produto ilegal que quer levar. A oferta final do Boss Liu era pistola em cima da mesa, ou aceita, ou vaza. Brother Lai teve que intervir para acalmar o chefe. E sua ideia de convencer o grandão foi inventar uma história na hora sobre Anfon, com direito a uma esposa que nem existe, em um suposto evento de 5 anos atrás. Apesar de ser um baita tagarela, Lai é um ótimo contador de histórias. Sob a nevasca que caía sem parar, o chefe escutou todas as mentiras até o final. A história devia ser sensacional, porque Boss Liu ficou tão furioso que quase quebrou a mesa no meio. Ele repetia sem parar o quão nojentos eram os desgraçados que tinham feito aquilo com Anfon. Segundo a história, Anfon tinha 3 filhos com essa esposa fictícia, mas no fim descobriu que nenhum era dele. Anfon só ficou parado ouvindo e indo junto com a farsa. Mesmo para alguém apelidado de Mendigo Joe, aquela história era ridícula até demais. Mas, funcionou. Boss Liu deu sua garantia pessoal de que Anfon receberia o rifle de precisão o quanto antes. Prometeu que ele mesmo iria cuidar disso, só que poderia levar alguns dias. Novamente, o capanga Shamsi ficaria encarregado da missão. O chefe queria algo semiautomático e com bastante munição, para garantir que Anfon tivesse o que precisava. Foi inesperado, mas Brother Lai realmente salvou o dia. O grandalhão até entregou a pistola de presente, de homem para homem, como ele disse. Anfon ficou sem palavras. A história inventada foi tão boa que o chefe criou um vínculo emocional unilateral com ele. Agora que tudo estava resolvido, o grandão voltou pro celular para cuidar dos negócios mais urgentes. Antes de sair, Anfon quis retribuir de alguma forma. Comentou que um amigo do governo havia dito que, por causa do clima normal, em breve haveria limites de compra de mantimentos, então era melhor estocar logo. Ao ver o olhar sério de Anfon, como se ele realmente soubesse do que estava falando, Boss Liu levou o aviso a sério. Apenas assentiu e disse que entendeu. Assim, Brother Lai e Anfon deixaram o centro do submundo da cidade, já com uma arma garantida. No caminho de volta, Lai não parava de se gabar de como tinha resolvido tudo como um chefe, e que tinha sido lindo. Agora que o irmãozão estava de bom humor, ele dizia que poderiam até pedir um canhão, e o cara toparia. Anfon quis agradecer o malandro comprando uns cigarros. Brother Lai tentou se fazer de humilde, dizendo que só ajudou por querer, mas aceitou de bom grado 7 ou 8 maços dos amados cigarros Oazi. Ele ainda prometeu levar Anfon para uma sauna quando recebesse o pagamento do tal projeto.
Nosso garoto já estava pensando no próximo passo lógico, mantimentos garantidos, arma em mãos, ele estava preparado para o início do apocalipse. Agora podia focar em estudar melhor suas habilidades. Se conseguisse resolver o problema da comida, suas chances de sobrevivência a longo prazo subiriam bastante. Estava tão absorvido nesses pensamentos enquanto andava, que não percebeu uma parte escorregadia no chão e acabou caindo feio. Anfon estava tão focado em sobreviver que esqueceu uma das regras de ouro do que vem pela frente: não se machuque. A queda foi forte, e parece que a perna absorveu todo o impacto, ficando seriamente danificada. Brotherly correu até ele, sem saber o que fazer. A dor era aguda, e a forma como caiu indicava que havia uma chance real de que a perna estivesse quebrada. Com a mão tremendo, Anfon pegou a chave do carro, entregou para Brotherly e pediu que o levasse ao hospital mais próximo quanto antes. Mas Lai só coçou a cabeça e admitiu que não tinha carteira de motorista. Disse que não podia dirigir sem ela, mas, na real, ele provavelmente nem sabe dirigir. Pelo menos ele não abandonou Anfon no chão, se contorcendo de dor. Tentou carregá-lo nos ombros, mas teve muita dificuldade. Os dois não iam chegar vivos ao hospital daquele jeito, então Anfon chamou um táxi, que teve que pagar sozinho, já que o Lai é um pobre desgraçado. Até o hospital, um lugar essencial, já estava começando a congelar por causa da nevasca cada vez mais intensa. No ambulatório, alguém chamado Gigante estava encarregado do plantão naquela noite branca. A neve só aumentava, e as ruas começavam a... Enterrado na neve, a enfermeira-chefe Giante mal tinha começado seu turno noturno e já estava recebendo chamadas sem parar dos corredores. A ala de emergência estava com pouquíssimos funcionários. A bela enfermeira não teve escolha a não ser arregaçar as mangas e ajudar. Após fazer um raio-x no hospital, foi confirmado, Anfon tinha realmente quebrado a perna. O médico explicou que havia uma fratura estável na tíbia direita, seria fácil de tratar, mas ele precisaria ficar em observação por 1 hora antes de ir embora com os remédios. Esse acidente não poderia ter acontecido em momento pior, bem antes do apocalipse começar de verdade. Olhando os resultados do raio-x, Anfon se arrependeu de ter sido tão descuidado. Brotherly ficou com ele durante boa parte do processo, mas teve que sair, aparentemente tinha alguns negócios para resolver. Mas o cara foi firmeza, deixou até o número de telefone caso Anfon precisasse de algo. Agora sozinho na recepção do hospital, Anfon soltou um suspiro pesado. Se perguntava como pôde cometer um erro tão estúpido num momento tão crucial. Olhar ao redor também era estressante. O hospital logo ficou lotado de pacientes, vítimas de acidentes causados pela nevasca repentina e pelas temperaturas em queda livre. Maçãs de emergência foram espalhadas pelos corredores, um retrato sombrio da situação lá fora. No caso dele, só queria pegar os remédios e ir embora o mais rápido possível, antes que as ruas fossem totalmente bloqueadas. Felizmente, aquele tempo ocioso não seria entediante, uma deusa tinha acabado de passar bem na frente dele. Era a enfermeira-chefe Giante, vinda para reforçar a equipe reduzida da emergência. O primeiro leito que ela verificou tinha um paciente com ferimentos graves. O próximo era o leito 5, onde as feridas já tinham sido limpas. Felizmente, os sinais vitais estavam estáveis. Giante orientou a enfermeira assistente que o paciente precisava de mais uma dose de glicose em 10 minutos, e que, se os batimentos caíssem abaixo de 80, deveriam administrar epinefrina imediatamente. Durante toda a ronda, Anfon não conseguia tirar os olhos dela. Ela era incrível. Ser enfermeira-chefe tão jovem? Deve ser um talento de outra geração. Além disso, ele viu como ela tratava os pacientes, gentil, habilidosa e com uma presença radiante naquele lugar tão desesperador. E, claro, ela era absurdamente bonita. Estava ali, no turno da noite, na maior correria, mas o sorriso dela não desaparecia nem por um segundo. Era basicamente um anjo. Anfon ficou tão encantado que seus olhos acabaram se desviando para lugares pouco cavalheirescos. Ele rapidamente desviou o olhar, envergonhado, por respeito. Mas a enfermeira-chefe Giante era completamente desligada, não percebia nada ao seu redor, uma verdadeira voada. De repente, o velho ao lado de Anfon chamou a atenção da bela enfermeira. Ela não precisava atender pacientes fora de sua ronda, mas mesmo assim foi com um sorriso no rosto. A enfermeira-chefe Giante se desculpou educadamente e disse que voltaria em breve, pois ainda precisava dar atendimento urgente a outros pacientes, já que estavam sem pessoal. O velho reclamou que suas costas doíam muito, disse que a dor tinha piorado nos últimos dias e queria que a enfermeira desse uma olhada.
Na realidade, esse desgraçado era um pervertido, tentando filmar por debaixo da saia dela. Sem perceber o que estava acontecendo, Giante só sorriu e se desculpou novamente, dizendo que para dores nas costas seria melhor agendar um raio-x, só por precaução. Mas o velho nojento começou a insistir, pedindo que ela apenas desse uma olhadinha rápida e apontando para onde doía. O desgraçado até levantou do banco e encostou nela de forma imprópria. Sendo avoada que era, Giante apenas riu, já que era muito sensível a cócegas. Ela repetiu que, para problemas nas costas, o ideal era esperar a avaliação do médico de plantão. Mas o pervertido continuou avançando, com a mão descendo ainda mais pela cintura dela. Essa nojice toda só não foi mais longe porque algo, ou alguém, a interrompeu. Uma muleta voadora acertou o velho com força, dando a ele uma dor nas costas de verdade e jogando o celular dele longe. Mesmo assim, Giante, com seu coração de enfermeira, tentou ver se o velho estava bem. Felizmente, Anfon entrou em ação, se desculpando humildemente por ter perdido o controle da muleta, afinal, era sua primeira vez usando uma. Ele se abaixou e foi direto pegar o celular do velho, perguntando em voz alta se o aparelho tinha quebrado ou não. Nesse momento, o velho começou a suar frio e gritar para Anfon não encostar no celular. Anfon não deu ouvidos. Foi até o canto da sala, sujando toda a faixa da perna, mas não ia deixar aquele nojento sair impune. Assim que abriu o celular, suas suspeitas foram confirmadas. Olhou diretamente nos olhos do velho. Se olhares matassem, aquele infeliz teria caído duro no chão. A prova estava ali, na tela inicial. O desgraçado tinha mesmo filmado por baixo da saia da enfermeira e ainda tentado tocar nela. Não havia nenhuma boa razão para Anfon não chamar a segurança naquele momento e fazer com que levassem o velho direto para a cadeia, onde outros presos teriam muito gosto em lidar com pervertidos como ele. Anfon ficou com o celular e disse que, se visse aquele velho nojento novamente, acabaria com a vida podre e repugnante dele. O desgraçado sabia que não tinha outra escolha a não ser fugir e nunca mais aparecer por ali, e isso o enfurecia. Assim que teve a chance, levantou do chão do hospital e saiu correndo pela porta como se a vida dele dependesse disso. Enquanto isso, a enfermeira-chefe Giante estava apenas confusa, se perguntando como alguém que estava reclamando de dor nas costas severa conseguia correr tão rápido. Anfon ficou chocado ao ver de perto o exemplo mais cômico de ingenuidade que ele já tinha conhecido. Decidiu então mostrar para ela o que o velho estava fazendo com o celular, filmando por debaixo da saia dela. Pela reação dela, ela realmente não tinha percebido nada de errado. Anfon entregou o celular com o vídeo para que ela decidisse se queria pagar ou chamar a polícia. Ele também a lembrou para tomar mais cuidado, para que pessoas como aquele pervertido não se aproveitassem da bondade dela. Ela sorriu com o brilho de 1000 estrelas e então perguntou: "Sua perna não estava machucada?" A adrenalina por ter pego o velho tarado no flagra deve ter anestesiado a dor da fratura, mas agora que tudo tinha passado, a dor voltou com tudo, e Anfon gritou de dor. Felizmente, a enfermeira-chefe Giante era especialista nesse tipo de lesão e rapidamente reposicionou o gesso. Ela olhou para ele e perguntou se ainda doía. Anfon agradeceu por ela ter cuidado da perna dele, e disse que agora não doía mais. Naquele momento, parecia que só existiam os dois naquela sala lotada. Giante também agradeceu, prometendo que nunca mais deixaria caras assim escaparem impunes. A partir de agora, ela iria socá-los com gosto. Anfon só queria que ela ficasse mais atenta ao redor, já que ela estava deixando as pernas dele encostarem bem ali na região dos travesseiros da frente, parecia que não tinha aprendido nada. Continuava tão avoada quanto antes. Enquanto Anfon estava nas nuvens, uma outra enfermeira chamou Giante. A ajuda dela era necessária nos leitos de emergência. Antes de voltar ao plantão, a angelical enfermeira-chefe lembrou ele de voltar dali a uma semana para reavaliar a perna. Anfon prometeu que voltaria, mas sabia que fazer qualquer plano para uma semana depois era irreal. Ele apenas sorriu, sem jeito, pois só ele sabia o que realmente estava acontecendo no mundo. Pegou a muleta que tinha usado para acertar o velho nojento e saiu mancando do hospital. Anfon simplesmente aceitou o fato de que provavelmente nunca mais veria aquela enfermeira de novo. O dia seguinte chegou e a nevasca ainda não havia parado, tinha piorado. Ela congelou praticamente toda a infraestrutura e os serviços, tornando só sair de casa um risco sério. Nos jornais da manhã, os alertas climáticos de emergência continuavam. Informavam que, nas próximas 24 horas, todas as regiões do país seriam atingidas por neve intensa e uma queda drástica de temperatura.
Relatórios bizarros de correspondentes internacionais mostravam que as temperaturas estavam despencando em todas as partes do mundo: Dubai, Egito, a Bacia Amazônica, lugares que nunca deveriam experimentar esse tipo de fenômeno estavam cobertos por grossas camadas de neve. Especialistas nacionais, junto com representantes de 46 países, estavam se reunindo na ONU para discutir a causa desse clima anormal. Todos os canais repetiam que os especialistas garantiam que essa onda de frio severa não duraria muito tempo. As reportagens sempre encerravam com avisos ao público. Atenção aos alertas de desastre. Sigam as orientações do governo local. Mantenham a calma. Evitem espalhar boatos e não façam estoques excessivos de suprimentos. Isso logo vai passar. Quentinho, confortável e tomando vinho em casa, Anfon clicou a língua com desprezo. O governo e a mídia só sabiam mentir descaradamente, alimentando a população com conversa fiada para manter a ordem. Se ele não tivesse morrido e voltado à vida, até poderia ter acreditado neles. Mas desta vez era diferente. Ele estava bem preparado para tudo o que estava por vir. Tinha suprimentos estocados, a casa reforçada e o sistema de aquecimento funcionando perfeitamente. Estava tão bem preparado que não havia nada com o que se preocupar no futuro próximo. Seu celular começou a vibrar sem parar com mensagens do grupo de moradores do condomínio feliz. Todos comentando sobre o clima estranho e como a neve já estava tornando as ruas intransitáveis. Claramente, ninguém fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Exceto um membro apelidado de Pessoa Misteriosa. Quem quer que fosse, exigiu a atenção de todos, dizendo que a nevasca não era causada por padrões climáticos normais, mas sim por algo que vinha do próprio interior da Terra. A Pessoa Misteriosa afirmou com todas as letras. Ouçam com atenção, o apocalipse da Era do Gelo começou.